Olá, doutora Dulce Sousa. Olá. Hoje com a doutora Dulce vamos falar do sono, mais uma vez, mas sobre a digestão. Que influência é que terá a digestão na qualidade do nosso sono? Bom dia. Bom dia, bom dia. Exatamente. Mas antes sugiro que ouçamos as respostas que obtivemos neste inquérito e saber se realmente as pessoas costumam comer muito à noite, por exemplo. Ou o que é que comem? É algo que certamente já deve ter acontecido ao espectador que nos está a ver. Uma noite mal dormida e de barriga descomposta. É um problema recorrente, mas contra o qual há cuidados simples a ter em conta no momento de preparar a hora de jantar. Vejamos então o que comem os portugueses para dormir bem, sem grandes distúrbios no sono. Já se apercebeu que aquilo que come na sua última refeição do dia pode de alguma forma determinar uma boa ou má noite de sono? Sim, uma má disposição, porque eu já tenho sentido quando como, por exemplo, carne à noite, um cozido, fazia-me mal. E agora optei por não fazer nada dessas comidas pesadas. Faço um peixinho, cozido com batata, grelhado, uma carninha grelhada, uma sopinha, porque sentia-me mesmo mal. E quando ficou o estômago mais pesado, comi mais, custa-me mais a adormecer. A digestão, quando é mais difícil, normalmente corresponde a um sono mais difícil também. Sim, sim, sim. Quando se come mais, penso que se dorme pior. Eu como pouco, para mim muito. Mas tem essa consciência? Tenho. É uma preocupação, porque sabe que se tiver refeições mais pesadas, então... Não durmo tão bem. Demora muito tempo a adormecer. Quando eu como uma refeição leve, consigo deitar-me mais bem disposto e melhor, né? Se for um jantar, assim, qualquer coisa que, como uma refeição mais pantógrafa, não é? Tenho mais dificuldade, aí já não vou lá para a cama, já não tenho tanta boa disposição. Comendo uma comida mais pesada, fora como a gente lhe chama feijoada à noite ou massa, pronto, sente-se que uma pessoa está, primeiro que adormeça, custa um bocadinho, a digestão é mais difícil de fazer. Mas se for uma comida mais leve, peixe grelhado ou isso, uma pessoa adormece com mais facilidade e sinto que é uma noite muito mais bem dormida. Acho que influencia, tanto que dizem que deve-se ter uma alimentação mais leve à noite. Costuma ter esse cuidado? Não. Ora, precisamente a pensar em quem não tem esse cuidado, a doutora Dulce Sousa deixa-nos agora o beabá de uma alimentação saudável para um sono sem precalços. Então, ora, é conveniente que não se coma muito. Isso é ponto assente, não é? Em suma, para se conseguir dormir convenientemente. Mas nem sempre comer pouco pode corresponder também a uma noite bem dormida. É preciso ganhar aqui uma ótima relação. Sim, porque senão também não podemos acordar com o estômago a roncar de fome, não é? Como é comer em qualidade? Em qualidade. Nós não nos devemos deitar nem com o estômago muito vazio, porque senão a pessoa vai acordar com um buraco no estômago, não é? Sim. Nem com uma refeição muito pesada. E atualmente o que é que se faz? O pequeno almoço é pouco, o almoço normalmente é um lanche a correr e depois ao jantar é a melhor refeição, ou a maior. Então, exatamente, é melhor porque é realmente quando é chamada comida de lume, quando as pessoas cozinham e comem. Tem mais tempo, a família está junta, só que é a forma como se... Eu costumo dizer que não há bons nem maus alimentos. Há a forma como se vão cozinhar os alimentos. Fritos, estofados. E os estofados são diferentes dos guisados. Os estofados são prejudiciais, têm muita gordura. Os guisados é que são prejudiciais. Os estofados, como mesmo diz, é pôr as coisas todas em cru, claro, seja o peixe, o deixá-las e no seu próprio suco tapado, com aquilo vai fazer maior umidade e assim pode-se comer. Exato, é mesmo daí o estofado. E isso é muito mais saudável. E pode-se comer as batatas à noite. Não muitas, lá está a quantidade. Porque as batatas dão sono, como diz o povo. Porque tem os hidratos de carbono, tem o chamado triptofano, que é o quê? Que é uma substância que nós temos no cérebro, que vai estimular o nosso bem-estar, a sensação de saciedade, de boa disposição. Nós, as senhoras, nomeadamente as senhoras, quando fazem dietas, a primeira coisa cortam os hidratos de carbono. Deixam de comer batata, o pão, o arroz, a massa. Sim. E o que é que acontece? As senhoras ficam tristes. Já toda a gente viu, as pessoas ficam com outro humor, ficam mais tristes, porque não têm estas substâncias. Portanto, os hidratos de carbono são necessários, mas com conta, peso e medida.
Há um ditado português que também diz que nós devemos ter um pequeno almoço de rei, um almoço de príncipe e depois um jantar de mendigo. A palavra não é muito bonita, mas quer dizer que nós devemos comer menos à noite. Nós devemos comer, em média, metade ou 1/3 só do que comemos ao almoço, ou do que deveríamos comer ao almoço. Até porque o nosso metabolismo... Nós somos um organismo vivo. Quem é que o faz aqui dentro? Alguém que só come espinha à noite? Também só come espinha à noite. Bom, e a rapaziada aí nas escadas? Mas eles têm um metabolismo mais acelerado. A lambança-se à noite, não é? Claro, o que há para comer come-se, claro. Mas eles também estão a crescer, não é? A maior parte deles. Sim, eles para os lados. Mas há uma mensagem importante a deixar, mas já que tocou nos jovens, não, claro que eles têm outro metabolismo e têm outras necessidades das pessoas com mais idade. Mas há uma mas há uma ideia errada também relativamente aos jovens. Exatamente, há uma relação direta entre o comer muita gordura e o aumento da diabetes, nomeadamente em crianças e em jovens daquelas idades. Portanto, nós temos uma população enorme que está a crescer com diabetes, que é uma doença que não dá sinais, a não ser quando já está manifestada. Eu tenho doentes amputados muito jovens. E depois é a obesidade, que nós vemos muitos jovens que são obesos. Portanto, eles não precisam, se eles têm aquela gordurinha, não estão a gastar. Tem que haver sempre um equilíbrio entre o que se consome e o que se gasta. Claro que se tiverem uma atividade física e por aí fora, podem consumir mais coisas, mais gordurosas ou mais ricas em... Agora, de outra forma, também não há necessidade disso. Mas durante a noite vamos acumular essas gordurinhas todas. Até porque o metabolismo é mais lento e vai acumular. E depois, também há uma outra coisa, um estudo muito engraçado que diz que as pessoas que dormem menos têm mais propensão a levantarem-se para petiscar. E não vão comer uma coisa muito saudável, vão comer o que estiver à mão. As bolachas, os queijos são muito bons, mas é os queijos magros. Aqueles queijos, é muito fácil ver, quanto mais amarelo é o queijo, mais gordura tem. Quanto mais gordura tem, pior é para a saúde. Portanto, se gosta muito desse queijo, coma ao almoço ou ao pequeno almoço, não ao jantar. E como aos doces, a mesma coisa? Os doces, exatamente a mesma coisa. Por exemplo, os chocolates são muito bons para tomar ao pequeno almoço, porque dão energia, ajudam as pessoas a sentir bem, que é a tal história do chocolate. O chocolate normalmente é visto como um bandido em relação ao sono. Porquê? Porque tem cafeína, o chocolate tem cafeína, é um estimulante, e tem o açúcar, que também é energizante. Ao pequeno almoço é muito bom, ou até à meia da manhã, ou até às 4 da tarde, se depois for fazer algum exercício físico. Agora, à noite não faz sentido tomar um leitinho com chocolate e depois mais um pão com queijo gordo. É uma refeição leve, mas é uma refeição pesada. É leve porque não tem o prato calórico. Sim. É um aporte calórico muito, muito grande. Bom, o que é que sucede fisicamente para o nosso corpo? O nosso corpo está preocupado com a ação do estômago e a digestão do mesmo e não está concentrado no descanso. É isso que sucede? Exatamente. O sangue, digamos que vai entrar num dilema. Ou vai ajudar a digestão. É quase quando as pessoas não comem e depois não podem ir para a água no verão. Sim. Porque o grande problema é que está muito sangue a fazer a digestão e quando entra na água dá-se um choque térmico e a pessoa perde os sentidos e acaba por às vezes, um choque fatal. Quando está a dormir, se tiver tiver tido uma refeição pesada, o sangue vai entrar no mesmo dilema. Ou vai para a digestão, ou vai para o cérebro. Normalmente vai-se dividir, não é? Mas a pessoa o que é que vai acordar? Indisposta, vai ter maior flatulência, vai ter a chamada azia, que é o refluxo, não é? Como dizia aquela senhora, fica pesada, vai acordar muito mais vezes. Se acordar mais vezes, vai ter um sono de pior qualidade. No outro dia vai estar mais resmungona, vai precisar de mais um chocolatinho para estar bem disposto. É um ciclo vicioso. E é um ciclo vicioso. Vamos à roda dos alimentos? Exatamente. Eu trouxe-nos esta. Esta é a nova roda dos alimentos. É a roda dos alimentos de 2010. Mais fashion era impossível. Houve uma alteração. Até devido às necessidades da população portuguesa. Antes eram 5 grupos alimentares e agora dividiram em 7. Dividiram as frutas e os legumes, que estavam todos juntos. As maiores fatias, não é? Exatamente. Frutas e legumes. E esta logo a seguir, ou seja, os chamados hidratos de carbono, não é? Não aumentaram de dimensão? Os hidratos? Aumentaram de dimensão. Porquê? Porque começou-se a perceber que realmente para o nosso bem-estar nós precisamos de hidratos de carbono. Até como eu disse, para o tal triptofano e a serpenina, para nos sentirmos bem, para nos animar. E isso foi muito cortado. Depende da forma como se cozinha. Uma batata cozida ou uma batata estofada é boa, uma batata frita será menos boa. Claro.
Claro. Lamento para quem gosta de batatas fritas, mas como ou para os fritos em geral. Para os claro. fritos em geral. Exatamente. A massa... Aliás, nós praticamente não os vemos aqui, não é? Na roda dos alimentos, os fritos não. são escassíssimos. Os fritos não existem. Não existem realmente na roda dos alimentos. Não. Existem realmente as gorduras e então devemos optar por gorduras as mais naturais. O azeite, que é melhor. As manteigas e por aí fora, não. Pelo menos para cozinhar, não. Porque não aguentam as temperaturas e degradam-se e provocam os tais chamados... Quando são cozinhados, claro, vão perdendo características e vão piorando e são incidência, aumenta Onde é que anda o peixe e a carne que eu praticamente não os vejo? Aqui. Está só esta fatiazinha? Só esta fatiazinha. É assim um bocadinho de carne ou assim um bocadinho de peixe. E as pessoas acham que tem que ser assim. 60 a 90. Pois. Apenas? Apenas 60 ou 90. Nomeadamente com as pessoas que tiveram infartos, com quem eu trabalho, eles acham que de início foi muito difícil, só aquele bocadinho de carne ou só aquele bocadinho de peixe, mas depois habitual. É uma questão de hábito. É uma questão de hábito, claro. E reduz aqui e pode consumir um bocadinho mais aqui, não é? E ali ao lado nos legumes, nos verdes. É uma coisa maravilhosa. Aí é que pode aumentar a consumo. Quanto mais colorido for o prato, mais saudável é. Mais rico se torna. Mais saudável. Isto são leguminosas? São as leguminosas. Quer as frescas, quer as secas. Ou seja, quer as ervilhas, quer as favas, quer as lentilhas, o feijão, o grão. Verde. São importantíssimos. São, mas estão ali em pequeníssima quantidade. Porque nós vamos complementar com estes aqui. Exatamente. Percebe? O tal arroz. As leguminosas perderam para os hidratos de carbono. Exatamente, perderam. Nós podemos cozinhar isto de várias formas. Nós podemos, por exemplo, comer uma sopa em que tenha mais feijão e os legumes e depois podemos complementar com uma dose destas, com um pão escuro, por favor. O pão de centeio, o pão de mistura, é um bom pão. Ou a batata. Portanto, as pessoas antigamente não juntavam as coisas. Pode-se juntar, pode fazer uma sopa e comer o resto assim. Esta nota também julgo que é importante, que está aqui na... Antigamente havia a pirâmide dos alimentos em que punha embaixo os legumes e ia subindo. Isso dava a ideia de que uns alimentos seriam mais importantes que os outros. Não, são todos importantes. Há que fazer uma alimentação saudável. Claro que também se pode comer os doces, embora não estejam ali. Porquê? Porque... Pode-se, mas não se deve. Pode-se. Não é todos os dias, não é preciso comer um docinho todos os dias. Porque quando se precisa de comer um docinho todos os dias, é uma fome psicológica, não é uma fome por necessidade física. Não. E os docinhos estão muito ligados ao bem-estar, muito ligados às festas, agora vêm aí essas coisas todas. Não é que não se possa comer, mas com conta, peso e medida. Pode-se provar e não comer, como diz a Sónia, com toda a razão. Sim, prove-se tudo, não se coma nada. Temos mais alguns quadros para mostrar. Estes são os alimentos que dificultam o sono. Porquê? Porque normalmente são gordurosos e têm muito açúcar. Os chocolates e os doces, como eu já disse, têm cafeína, têm açúcar, ou seja, são estimulantes. Melhora o nosso humor. E aquele é... Doutora, mas eu sou-lhe honesto, cada caso será um caso. Claro. Eu estou a olhar ali para a cafeína e eu posso perfeitamente beber um café à noite e a seguir vou para a cama e durmo. Eu era assim também. Justo. Eu era assim também. Eu bebia 5, 6 cafés e não se passava nada. Se tivesse que trabalhar, eu acho que fazia o café e punha lá a cafeteira para me ajudar, mas era ia dar ao mesmo, não é? Não me despertava por aí além. Não. Mas há muita gente assim. Sim, e chá preto, por exemplo. A mim incomoda muito mais o chá preto do que um café normal. Eu substituí o café pelo chá preto. Eu com o chá preto não bebo de certeza absoluta. Portanto, se bebo chá preto à noite é uma festa. Exato. Está garantido que está bastante. Os chás preto, nomeadamente o chá preto e o chá verde. Muita gente agora toma chá verde, mas eles têm cafeína, embora já existam no mercado sem cafeína, quer um, quer outro. E tem maior porcentagem de cafeína, uma chávena de chá, do que um café. Aconteceu comigo com o famoso chá gorriana, estive até às 4 da manhã a tentar dormir. E esse é bom para dar energia. Bom, estávamos então a fazer este rol de... Os queijos e os enchidos. Primeiro porque tem muita gordura, é o que eu disse. Quanto mais amarelo o queijo, mais gordura tem. Se calhar mais saboroso é, pronto. Não quer dizer que não o possa comer, mas tentá-lo comer ou de manhã, ou então não todos os dias. E os enchidos, porque tem muita gordura e muito sal. E muitos condimentos.
Os condimentos vão fazer o quê? Tudo que é picante vai acelerar o metabolismo e vai também fazer a retenção de líquidos. Então a pessoa vai correr mais vezes para a casa de banho, até porque vai acordar com sede. Claro. E já sabem que é lei seca, não pode. Lei seca, é mesmo. As gorduras e os fritos. Quando falamos de gorduras, os assados, embora sejam melhores do que os fritos, há pessoas que regam com muito azeite. E quando é com azeite é pior ainda, que é com banha. Sim. E a altas temperaturas, pois, a altas temperaturas aquela gordura também vai fazer terrivelmente mal. Os refrigerantes? E os refrigerantes, os que têm açúcar, têm cafeína, são estimulantes, não têm nenhum aporte nutricional, só têm mesmo calórico. São coisas diferentes. Uma coisa é uma comida nutritiva, mas que também nos dê calorias, que é o que nos faz andar, e outra coisa é uma... Mesmo os refrigerantes zero? Mesmo os refrigerantes zero, embora sejam... Então falarmos sobre isso também. Sim, até esses têm algum açúcar. Até esses têm algum açúcar. Os que não têm açúcar e os que têm adoçantes acabam por ter outros estimulantes, não é? No fundo estão a substituir, não é? Estão a substituir, são bons, por exemplo, para diabéticos ou para realmente quem não quer ingerir mais calorias, mas em termos de prejudicar o sono, prejudica igualmente. Outra coisa que, nomeadamente, os jovens recorrem muito, até na época de exames, são as bebidas energéticas. Sim. Pronto. Se é para dar energia, só que acaba por ser complicado, porque lhes dá mais energia em termos de corpo e menos em termos mental. E a pessoa pode... Se for para uma noitada de dança por aí, funciona. Se for para estudar, não funciona tanto porque vai ter dificuldade de concentração. Sim. E as bebidas alcoólicas. Embora haja realmente o mito que o whiskyzinho ou assim ajuda a conciliar o sono, não. Com licença. Sim. De facto, vai fazer, é um relaxante, vai acabar por relaxar um bocadinho, mas vai interromper o sono muito mais vezes, não chega às fases profundas do sono, e isso juntamente com o tabaco. Pois vi-lhe o tabaco em letras grandes e garrafais. E garrafais. Porquê? Porque, primeiro, vai prejudicar a respiração e a pessoa vai ressonar. Depois, vai aumentar os batimentos cardíacos e a pessoa também não consegue dormir. Depois, vai incomodar o parceiro do lado, que também quer dormir. Já agora. Para além de todos os outros problemas associados... Sim, já não falamos nisso. Estamos a falar no sono. Conhecemos do tabaco. Estávamos a falar no sono. Muito bom, então trate de comer como deve ser para poder dormir melhor. Muito obrigado. Muito obrigado também por ter vindo aqui ao nosso programa.